Não, mas jamais se deve forçar alguém a frequentar a casa que nós respeitamos ou devemos respeitar. Muitas vezes os filhos, para conseguirem alguma coisa, seguem o pai ou a mãe espíritas e vão tomar passes ou assistir às palestras, o que deixa os pais contentes. Entretanto, o certo é mostrar aos filhos que a casa espírita não é hotel de trânsito, mas o local que os pais frequentam para se tomarem dignos das promessas de Cristo, que eles não são portadores da perfeição, tão somente frequentarem uma casa espírita. Ali estão à procura do remédio que limpa o perispírito, porque só será feliz quem o possuir sem as deformações do remorso. Quem vai a um centro deve, ao escutar frases do tipo: "Mas você nem parece espírita", responder: "Mas eu ainda não sou, procuro, no estudo e na caridade, o caminho de Jesus. Só quando me tomar um verdadeiro espírito é que não cometerei atos que firam alguém, como este que hoje está te incomodando." Acreditamos nós que aqueles que ainda nos cobram um comportamento não o farão mais. Muitas pessoas gostam dos espíritos, são assíduos nas câmaras de passes, ministram passes, dirigem grupos mediúnicos, mas ainda julgam os centros espíritas tendas de milagres, motivo pelo qual são extremamente infelizes, porquanto não possuem a fé raciocinada. Julgam que são dados ao espírita privilégios, apenas porque frequentam um centro espírita. Toma-se necessário que cada um se conscientize do seu mundo interior e tudo faça para servir a Deus e ao próximo, apresentando a doutrina aos seus familiares através da transformação operada no seu espírito. Fazendo com que a família respeite a sua crença e agindo de forma a não ser desagradável diante de seus familiares tão duros. Lembrar-se de que amanhã será outro dia e de que Paulo de Tarso teve o seu dia de glória. Ele, o orgulhoso doutor da lei, quando percebeu que o sinédrio estava ficando demais teórico, disse, não só para os ouvintes da mas para todos nós, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 9. Eu posso falar a língua dos homens, e até a dos anjos, mas se não tiver caridade, será como o barulho do gongo ou o som do sino. Posso ter o dom de anunciar mensagens inspiradoras, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, e ter toda a fé necessária para tirar todas as montanhas dos seus lugares, mas se não tiver caridade, eu nada serei. Posso dar tudo o que tenho, até o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver caridade, isso não adianta nada. A caridade é paciente e bondosa. A caridade não é ciumenta, nem orgulhosa, nem vaidosa. Não é grosseira, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoada. A caridade não se alegra com o mal dos outros, e sim com a verdade. A caridade nunca desanima, mas suporta tudo com fé, esperança e paciência. A caridade é eterna. Há mensagens inspiradas, mas duram pouco. Existem dons de falar línguas estranhas, mas acabam logo. A ciência, mas terminará também. Porque nossos dons de conhecimentos e nossas mensagens inspiradas existem somente em parte. Estas palavras de Paulo deveriam ser afixadas nas paredes dos centros espíritas. Concebe-se que um não espírita ignore os pobres, mas se um espírita desejar somente os fenômenos espirituais e distanciar-se dos trabalhos da caridade, será o mesmo que desconhecer Jesus, que nos apresentou a caridade como o único caminho da salvação. É mais cômodo não fazer caridade do que colocar os pés no caminho de Jesus. Este caminho é dos desprendidos, dos humildes de coração, enfim, dos bons. Se uma pessoa busca a doutrina mas continua avara, intransigente, dura, orgulhosa, só acumulando bens temporais, vai dar trabalho, porque no dia do testemunho estará enleada nas teias do seu ego. E então gritará: Senhor, eu fui bom, vivi para minha família. E Jesus vai responder: não viu o irmão proteger a sua família, e sim seus domésticos. E ainda o servidor infiel vai gritar: mas eu acreditei na doutrina. E Jesus vai responder: só acreditou, mas não transformou a doutrina em ação.
Quem não fizer caridade, não procurar respeitar os outros, amá-los, vai sentir o remorso como companhia. Disse ainda a Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16. Estejam alertas e fiquem firmes na fé. Sejam corajosos e fortes. Façam todo o trabalho com amor. O tempo é chegado e aqueles que batem à porta do Espiritismo estão convivendo com a mensagem viva de Jesus trazida pelos Espíritos, não lhes sendo dado o direito de brincar. Aquele que não desejar tornar-se um operário de Jesus sofrerá, e muito, pelas oportunidades perdidas. Samita continuou. Foi perguntado ao médico se era certo dar aos pobres, quando muitas vezes eles nem desejam trabalhar, e este respondeu que a Deus cabe o julgamento, a um homem a obrigação. Se ele teve o cuidado de trazer até os homens o exemplo em Jesus, como podemos questionar a caridade, quando Jesus, mesmo sem possuir um tostão, alimentou o povo na multiplicação dos pães? No óbolo da viúva, o mestre dá a cada ser a bela lição de que mesmo um mendigo tem algo a ofertar. Ele nos conta a parábola do bom samaritano usando a figura de um sacerdote, em Lucas, capítulo 10. Como é possível desaprovar a caridade quando a pobreza existe? Porque nem todos têm capacidade para se tomarem ricos. A desigualdade das riquezas não existe entre os homens, castigo divino, e, sim, uma razão muito simples. Não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e previdentes para conservar. Este trecho os espíritas encontram em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não somos nós, os espíritos que hoje trabalhamos com os encarnados, que estamos falando. Aquele que não aceitar ajudar o pobre, achando que ele é carente porque deseja, deve ler todo o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse mesmo capítulo, a revelação de Kardec registra várias parábolas, uma delas. Guardai-vos da avareza. Vamos recordar cada versículo dessa passagem, e isso é bom, pois vários espíritas talvez jamais a tenham lido. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar, ou para fazer as vossas partilhas? Eu acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos da avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entrelinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, regala-te. Mas, Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? E o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus? Vejam, prosseguiu Samita, não são só os espíritos de hoje que pedem caridade para com os pobres, piedade para quem tem muito pouco. Infeliz do homem que não acumula tesouros no coração. Neste mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo encontramos a parábola do mal rico. Havia um homem rico, que vestia púrpura e unha e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve sepulcro no inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão,
tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar a um lugar onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abrão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Notem o desespero de um espírito que desrespeitou a caridade, continuou Samita. Ele implora Abrão para chegar até a sua família e dizer-lhe que a caridade é o termômetro da alma, é a caridade que desveste o perispírito do espírito. E ele diz: Eles têm Moisés e os profetas, e o rico pede para mandar um morto e ele diz: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Vejam, quantos chamados. E Deus ouviu o rico e mandou os mortos se levantarem. Todos os livros doutrinários nos falam da caridade. Todos os espíritos, através de vários médiuns, também nos falam da caridade e ainda assim estão os espíritas indo para o mesmo local do mal rico, lutando para varrer as vibrações negativas dos seus espíritos, gritando socorro para os pobres que eles ignoraram ou repudiaram. Não é de hoje que Deus está dizendo que a caridade é que cobre a multidão de pecados. Mas o homem acumula riquezas perecíveis no cofre da avareza, muito bem guardado com a chave da ganância. Despertem, irmãos, para as verdades divinas e não acumulem indiferença ante os chamados. Nas casas espíritas há sempre máquinas à sua espera para a confecção de roupas destinadas a crianças carentes. Existem as campanhas de visita aos lares pobres, onde o que lhes levamos é tão pouco, mas para o nosso espírito orgulhoso é uma chuva de perdão que necessitamos para nos tornarmos melhores. Não é o farão em si, é a consciência do homem para um problema social que, dia após dia, cresce em todo o mundo. Nessas casas deve existir também a terapia ocupacional para amenizar dores e fazer do coração sofredor uma luz de esperança em prol dos desvalidos. Se cada irmão, ao frequentar uma casa espírita, dali fizesse um anexo do seu lar, cumprindo com as suas obrigações doutrinárias e caridosas, o centro não necessitaria pedir tanto aos que o visitam, mas nele construiria uma oficina de Deus, com crianças, jovens e velhos trabalhando não só para o sustento do centro, mas cada vez mais para a cura da alma, às vezes sofrida pela solidão e pelo abandono. O homem ocupado não tem tempo de ser fardo pesado para outrem e quem trabalha para os pobres de Deus não brinca com algo tão divino. Uma casa espírita. Outras religiões se perderam ficarem apegadas à letra. A doutrina vai triunfar, porque ela salva, ajuda e guia o homem até Deus. Aquele que se fixar no egoísmo não poderá jamais se dizer seguidor de Jesus, que até hoje busca levar até os oprimidos e famintos não só a sua palavra, mas o alimento do corpo, como ele fez quando colocou os seus pés neste planeta de dor e desespero. Como nos dizermos espíritas, se os bens temporais estão em primeiro lugar em nossas vidas? Algo irá acontecer nesta de transição e o que deixarmos guardado como nécios será furtado pela dor e pelo desencarne. O que distribuirmos aos pobres será depositado no altar de Deus e de lá partirá em direção aos nossos, quando estiverem precisando. O que se dá ao próximo não se perde, o que se guarda à avareza ladrão furtará de uma maneira ou de outra,
e para nós bastam as lamentações. Você aqui é feliz, Samita, ter ouvido o querido amigo, o irmão dos pobres. Que Deus o abençoe. Isso, Samita, é porque os espíritas estão ficando doentes e desencarnando mal. Julgam que conhecerem a doutrina estão isentos da responsabilidade para com a sociedade. E Jesus disse aí daquele que muito recebeu, completou a querida irmã. Ninguém mais do que um espírita para levar muitos açoites negligenciar as palavras de Jesus, quando ele nos disse: porque aquele servo que é sob a vontade do seu Senhor, e não se apercebeu e não obrou conforme sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Lucas, capítulo 12. Samita, acho que a espiritualidade maior está se cansando dos falsos profetas e está chegando a hora do testemunho. Espero que as pessoas que lerem os meus livros não procurem encontrar o Luiz Sérgio, mas em cada parágrafo parem e meditem. É a espiritualidade que, preocupada com os encarnados, ensina o mapa do caminho. Sem caridade somos robôs, sem coração, enganando a nós mesmos que não fazemos a caridade porque o pobre ajudado não vai aprender a trabalhar, julgando, já estamos errando. Disse Jesus. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem dar-se-vos-á e ao que ainda não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Marcos, capítulo RV. E isso, sinto até um arrepio de medo ao perceber, nos olhos daqueles que muito têm, a falta de caridade. Espíritas, acordem para a caridade e façam da casa espírita uma oficina de trabalho, onde o homem, mesmo encarnado, pode tomar-se um operário de Jesus. Falei isso em cima de uma mesa. Pensei que os outros iriam rir, mas todos abaixaram a cabeça. Então Raito completou com uma prece. Senhor, à medida que caminha a humanidade sentimos que ela ainda desconhece as leis morais. Tende piedade, Senhor, daqueles que lhes são indiferentes. Fazei, Senhor, que em cada coração germine esta semente que faz com que cada espírito encontre a felicidade em qualquer lugar onde esteja. Senhor, tende piedade dos indiferentes, dos avaros, dos orgulhosos, dos egoístas, e fazei com que o argueiro desapareça dos seus olhos e que eles enxerguem, pouco que seja, a luz do vosso Evangelho, que nos ensina a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Permiti, Senhor, que o pobre seja a ponte que nos liga com o alto, pois ele é o meio de provarmos a nossa fé. Fazei, Senhor, que os homens encontrem a paz, a esperança e a caridade. Fui descendo devagar, o assunto é sério demais e a espiritualidade superior preocupada se encontra com as atitudes de muitos que se dizem cristãos. Saímos, eu e Samita, abraçados. Capítulo 7. A equipe trevosa em ação. Assim, a gente trabalha e aprende. Ainda me olhei e meus olhos brilharam de alegria constatar que o meu verdadeiro corpo a máquina não conseguiu destruir. Bendito seja Deus, que oferece ao espírito várias roupas estas que se vão desgastando com o tempo mas, graças à sua sabedoria, a chama permanece acesa longos e longos anos até a eternidade. Ninguém destrói espírito, porque só Deus conhece a composição desta chama de luz. Ele, ser perfeito, não mata, nem destrói. Abri o Evangelho de bolso em Lucas, capítulo 23, versículos 26 e 29. Então levaram Jesus. No caminho, encontraram um homem, Simão, da cidade de Drene, que vinha do campo. Agarraram Simão, puseram a cruz em cima dele, e o obrigaram a carregá-la, após Jesus. Grande multidão o seguia. Nela havia muitas mulheres que choravam e lamentavam causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem em mim mas vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias quando todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz, e que nunca ornamentaram crianças. Parei, pensativo. Que profecia! Hoje, ninguém sofre mais do que os pais,
porquanto as crianças vivem perigosamente. Luiz Sérgio, lendo O Orvalho do Amor? Inquiriu-me Sara, aproximando-se. Sim, sem ele sou como uma tarde sem brisa, um namoro sem amor, os olhos sem luz. Bravo! Que belos os seus pensamentos! Tem andado com o Cage? Não só andado, como obtido maravilhosas elucidações sobre a paz. Quem nasceu para receber nunca vai morrer de fome, disse Damião. E isso, irmão, faz quem pode não quem fica com olhos grandes no progresso do próximo. Eu, hein? Brincadeira. Você é grande amigo e gosto muito de você. Podem reclamar das nossas brincadeiras, mas nós precisamos delas, principalmente quando algo muito duro nos espera. Raito se aproximou. Estão preparados? Sim, responderam todos. E ganhamos estrada. Ao nos aproximarmos de uma casa, ouvimos terrível barulho, as luzes acendiam e apagavam, parecia o primeiro umbral. Na porta, uma guarda de espíritos mal encarados. Os lanceiros se acercaram deles para que nós entrássemos. Jovens, de boas famílias, eram os frequentadores daquele local. Deitados no chão, muitos deles usavam o corpo das garotas para aspirar o pó, uma verdadeira orgia. Todos nós prestávamos auxílio, dispersando os fluidos pesados daquele grupo, quando percebemos uma garota de seus 18 anos debatendo-se em convulsões. Os médicos dela se acercaram mas, ao tentarem socorrê-la, ela foi presa pela organização das trevas que, como loucos, se apossaram do corpo da jovem. Se no lírio escolhidos presenciávamos a equipe do desencarne, quando técnicos desencarnados desligavam os fios magnéticos, hoje testemunhávamos a violação dos corpos. Na nossa frente, espíritos trevosos apossavam-se dos fluidos vitais de uma jovem e arrebentavam as ligações dos seus corpos. Seu espírito, dementado, jogava para lá e para cá o corpo que se debatia entre a vida e a morte. Quis correr para junto de Suzane, mas fui contido Raito, que alertou. Lembre-se de que estamos aqui para ver como ocorrem os desencarnes forçados. Já estivemos no vale, onde uma organização vive como se encarnada fosse. Mas vamos deixar esta menina ser vampirizada? Sim, respondeu-me. Não compreendo. Compreende sim, estamos aqui estudando um meio de destruir esta organização. Calei-me, apavorado. Ninguém pode imaginar o que seja um desencarne overdose. A língua estava para fora e daquela boca adolescente vários vampiros se aproveitavam das emanações do tóxico. A agonia da jovem durou cerca de 4 horas. Alguns espíritos trevosos que não aspiravam o corpo faziam o serviço do desencarne de maneira bastante precária. Raito, como se desejando justificar a nossa impassividade, falou. Ainda que pudéssemos socorrer Suzane, ela nos expulsaria, pois a menina é vazia de sentimentos. Observei sua roupa. Etiqueta famosa. Uma bela menina. O rosto todo arranhado, no corpo manchas roxas. Durante essa agonia, nenhum amigo se aproximou. O que estava mais perto apenas a olhou meio assustado, o cérebro não desejava compreender o perigo. Esse logo caiu, bem encolhidinho. Vamos assistir de camarote tanto assassinato. Não, Luiz, só a garota vai desencanar, os outros ainda têm algum tempo de vida. Meu Deus, até quando isso vai acontecer? E o que faz a sociedade? Será que ela desconhece tão tristes fatos? Quando Suzane já agonizava, uma outra garota começou a correr para junto dela. Marcelo falou. Vamos levá-la para um hospital. Está maluco. Então, que faremos? Vamos julgá-la na rua. Isso é assassinato. Não, ela já está morta. Examinaram-lhe o rosto. Olhos vidrados, expressão de terror. Enquanto os encanados lentamente tentavam tirá-la dali, a equipe trevosa apoderou-se dos corpos físico, duplo e perispiritual. E a jovem, que deixara de viver na matéria,
Encontrava-se em estado desesperador na espiritualidade, porque, mesmo bodada, tinha relances da realidade que estava vivendo. Aquela equipe tentava usar as energias dos chakras. O primeiro a ser visitados pelas mãos ávidas dos trevosos foi o coronário. No cérebro, eles buscaram a substância cinzenta e ali encontraram grandes concentrações de corpos, os neurônios. Notamos que eles usaram a substância branca, esta eles separaram. Na cinzenta está a sede das atividades intelectuais e sensoriais da pessoa. Utilizando-se de aparelhos, eles trabalhavam nos corpos da menina. Nós apenas observávamos. Confesso que já me encontrava nervoso. Enquanto isso, o corpo físico da garota esperava que seus colegas lhe dessem um fim. Na parte espiritual, uma equipe trevosa lhe sugava as energias chegando até a medula espinhal. Vimos a sede dos reflexos mais simples e órgão de passagem das impressões que estão indo da periferia aos centros nervosos e das ordens motoras que partem dos centros cerebrais e que estão indo aos músculos. E ali, na primeira e na segunda vértebras lombares, eles buscaram um líquido que guardaram com cuidado. Os corpos da jovem eram analisados pela equipe trevosa e a garota, em pânico, gritava muito. Quando percebemos, eles já estavam trabalhando no chakra básico. Esse chakra apresentava a cor rosa alaranjada e ali eles buscaram algo, que não encontraram. Isso se denotava suas fisionomias fechadas. Quando iam buscar outras energias, Sarah, com o seu aparelho, interferiu no deles, o que fez com que desconfiassem. Olharam ao redor, mas mesmo assim levaram o espírito de Suzanne, enquanto os jovens se livraram do corpo físico, jogando num lugar sombrio. Nós seguimos equipe protegidos pela espiritualidade superior, que nos tomou invisíveis aos olhos deles. E assim voltamos ao vale, onde testemunhamos o que espera um viciado em tóxicos. Entramos, não pelo portão principal, mas sim a outro local somente do conhecimento da equipe da espiritualidade superior. Estávamos agora em um quarto, que mais parecia uma sala cirúrgica, com vários aparelhos. A garota foi colocada na mesa. Na hora em que isto ocorreu, buscamos o corpo físico e este estava sendo devorado outros espíritos, que nele bebiam o tóxico, o coquetel de drogas. Mesmo no vale, ela sentia a profanação do seu corpo e gritava desesperadamente. De repente, vimos entrar o chefe, devia ser um técnico, pois era conhecedor do assunto. Foi direto na corrente sanguínea e retirou tudo o que desejava. O que faremos com ela? Perguntaram. Deixe-a aí, talvez eu precise dela. Risadas soaram. Só o nosso grupo desejava chorar. Não é fácil presenciar o que presenciamos. Como é possível isto acontecer, Enoque? Que não fazemos alguma coisa? Simplesmente porque, para salvar muitos, temos de conhecer melhor este lugar. Mas, coitada, na mão destes loucos ela vai sofrer demais. Nada podemos fazer, então? Nada, agora. Olha a ficha dessa garota. Suzanne aos 12 anos. Primeira experiência sexual, aos 14 anos. O primeiro aborto, aos 15 anos. O segundo aborto, conhecedora de maconha desde os 10 anos. Consumidora de coca, pico e comprimidos desde os 13 anos. Iniciadora de vários colegas. Agrediu a mãe com 17 anos, quebrando-lhe o braço. O pai sofreu infarte, porque Suzanne foi presa furto. Tentou viciar o irmão de 9 anos. Tentou estrangular a avó, porque não lhe deu dinheiro. Chega. Falei. Mas mesmo assim gostaria de ajudá-la. Vamos sim. Sérgio, mas não agora. O que quis dizer o chefe, que pode precisar da menina para satisfazer os seus instintos sexuais. O quê? Isso não, então não podemos deixá-la aqui. Sossegue. Enquanto estamos só acompanhando o caso, logo estaremos prestando ajuda. Saímos, de volta ao local onde o corpo físico fora jogado e, antes que o grupo fizesse alguma coisa,
Caí em cima dos vampiros, querendo assustá-los. Mas eles me disseram: calma, doidão, aqui tem tóxico para muita gente. A garota era um aspirador de pó da melhor marca possível. Fiquei envergonhado, pois tinha dado mancada e agora estava visível aos olhos do grupo. Olhei a gengiva de Suzane. Encontrava-se toda ferida e os trevosos usavam e abusavam daquele corpo, saboreando até os fluidos do duplo. Suzane iria viver até os 84 anos, e ali jazia com apenas 18. Enquanto os vampiros serviam-se da vestimenta física de Suzane, o corpo perispiritual, sede do espírito, sentia tudo o que estava ocorrendo com o físico. Ela sofria horrores e os gritos eram terríveis. Pensei: até quando os miosotes serão esquecidos? Pais, salvem seus filhos. Desejei sair dali e gritar para uma sociedade egoísta que só se preocupa com si mesma. O corpo era o alimento daqueles urubus. Ela sentia possuir vários corpos, porque os 3 eram desrespeitados mentes doentes. Um dos trevosos buscou o chakra básico. Ele me pareceu uma hélice de 4 pás, localizado entre o ânus e os órgãos sexuais, no fim da coluna. Ali eles se ligavam de tal forma que um puxava o outro para ter sua vez. Notamos, entretanto, que esse chakra ganhara dono, pois já se encontravam presentes outros espíritos, talvez desde que a garota iniciara suas atividades sexuais. A menina levara a vida desregrada e os espíritos eram insaciáveis. Afastei-me devagar, mas logo retomei, ao ver um dos lanceiros espantar os vampiros com seu chicote de amor. Era a luz que os cegava, forçando-os a correr, amedrontados. Nesse momento chegaram Karina, Damian e Sara, trazendo uma viatura policial para encontrar o corpo. Disse, aliviado: puxa, gente, que demora de socorro. Pensei que jamais fossem chegar. Enoque acercou-se de Sadu e perguntou: o que achas? Temos condição de trabalhar? O nosso grupo está pequeno, temos de pedir reforço. No vale quase nada podemos fazer, precisamos trabalhar com médicos conhecedores das energias espirituais e eletrostática, de equipe que conheça a eletricidade existente principalmente na atmosfera dos corpos. Um estudioso dos elétrons. Sadu, só assim vamos conhecer a causa que leva essas organizações a se apoderarem dos corpos recém-desencarnados para suas necessidades vampirescas. Perguntei. É isso, amigo, falaremos com o departamento. Até lá, vamos estudar cada caso. Olhei o jovem velho e senti ele imenso amor. Como Enoque sofre ao ver tantas crianças morrendo. E que as amo demais. Eu amo você, sabia. Disse, acercando-me dele. Sim, Sérgio, porque sei que és meu amigo, um grande e querido amigo. Está triste, Raito? Não é tristeza, apenas não sei como fazer para chamar a nossa equipe de socorro um cientista conhecedor da eletricidade dos corpos. Se ele for sábio, aceitará o convite. Agora, se for orgulhoso, vai aprender no umbral. Ora, Sérgio, o Raito não vai convidar um espírito do umbral, e sim do nosso departamento científico. E quem vai deixar o paraíso para vir para o inferno? Retruquei, de imediato. Um grande homem, um grande espírito, tenho fé. Nós também, concordaram todos. Abri meu livro e caiu. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12. Tu, homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas. Eu te amo, livro amigo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 8. A procura incessante do fluido vital. Retomamos ao pronto-socorro, que ora nos servia de lar.
Foi lá que constatamos o que vinha ocorrendo, como os homens estão desencanando mal, principalmente os jovens, levados pelo mal do século, o tóxico. As autoridades de um país deveriam tudo fazer para extirpar a droga do seu território. No Brasil, ela cresce assustadoramente, falou Missara. E verdade, já temos os nossos núcleos de narcotráfico, nada a dever aos grandes cartéis internacionais. Dirigimos-nos ao auditório para fazermos a análise dos fatos do dia e o Dr. Luciano, médico daquele local, iniciou a exposição dos últimos acontecimentos, registrados através do vídeo. Noite escura, um veículo com policiais tenta desbaratar um reduto de traficantes e prender alguns aviãozinhos. Vimos a correria das pessoas envolvidas, tentando esconder a refinaria. Os policiais, ao deixarem o prédio, foram surpreendidos pela explosão da viatura. Assistimos às equipes socorristas prestarem ajuda, enquanto os agentes das trevas tentavam apossar-se, sem sucesso, dos corpos dos policiais. No vídeo, o armazenamento de drogas, a potência da refinaria. Enfim, foi-nos mostrado que dinheiro atrai dinheiro e o comércio dos tóxicos é dos mais rentáveis. Isso contam com frotas de aviões e os mais modernos equipamentos para o preparo da coca. Isso não vai acabar mais. Indagou Sara. Deus é tão sábio, explicou o Dr. Luciano, que, ao criar o espírito, ofertou-lhe uma veste para a sua evolução e, revestidos dela, erramos ou acertamos. Mas um dia teremos de nos conscientizar de que o ser foi criado para ser feliz e que não existe felicidade calcada na lágrima, no desespero e na queda do próximo. Fatalmente, os chefões do tóxico terão de deixar o corpo físico e aí das suas consciências. Esses seres devem, ao desencanar, apresentar uma deformação terrível, não é mesmo? Mais do que isso, Sérgio. Essas criaturas ficam mortas de remorsos e dor. Quem desconhece a dor do tóxico está longe de saber o que vem ocorrendo no planeta. O tráfico de drogas cresce a cada instante e os dependentes ficam cada vez mais prisioneiros da dor. Só quem conhece alguém vivendo este problema pode imaginar o porquê da espiritualidade estar lutando tanto junto ao homem para o extermínio do tóxico. Não sei, amigos. Mas se o nosso país não entrar imediatamente numa campanha de alerta, Ismael terá de levar a bandeira do Evangelho para outra nação. Na nossa, a fumaça do vício aumenta a cada instante e a sociedade enferma, que caminha sem olhar para os lados, para trás ou para frente, será tomada de surpresa. Tens razão, Sérgio. A extensão geográfica do Brasil coopera para a criação de possantes refinarias, que se alojam no território brasileiro sob a forma de belas fazendas. O pior, meus amigos, é que o viciado sofre na matéria e também quando desencarna, nas mãos de mentes dementadas ligadas aos núcleos da droga. Notei a voracidade da equipe que se acerca de um suicida do tóxico, eles têm imensa sede de fluidos. Observei, também, que buscam avidamente a secreção da mente. Esse fluido parece ser de grande valia para suas equipes. E isso, amigos, precisamos conhecer o valor do átomo, a sua força. Somente então saberemos que corpo e espírito de um recém-desencarnado são de tal importância para uma organização das trevas, falou Sadhu. Ficamos mais alguns minutos ali, até que Simeão nos convidou para irmos até a sala 16, onde teríamos mais algumas elucidações. Admirei-me do recinto. Um único e amplo palco, de onde partiam projeções de luzes sobre nós, que chegáramos. Comentou Simeão com Sadhu. Sentimos muito não poder colocar mais alguém junto a vocês, mas espero que o irmão que aqui virá seja útil para os esclarecimentos necessários. Samita fitou-me com amor e eu pensei. Quem será? Até estou imaginando quem seja. Nisso, levantamo-nos, pois se fez presente o irmão. Sua leveza nos dava, espíritos ainda imperfeitos, uma vontade imensa de nos tomarmos melhores. Boa noite, irmãos.
Que a paz irradie a sua tranquilidade em nossas consciências, para jamais irmos contra as leis do Pai, falou. Eu não desgrudava os olhos do nosso irmão, e ele iniciou. Deus, Criador incriado, uno e indivisível, Pai de todo o universo, se propôs a preencher os vazios dos mundos. Buscou na quinta essência a vida do Espírito e, assim, fomos um dia criados simples e inocentes. Na criação, um ponto em comum vale para todos os homens. O amor. A quinta essência é o amor divino, que cresce à medida que o ser o distribui. Ninguém conhece este segredo do Pai. Como conseguiu ele criar um espírito, mais que alguns tentem matar o ideal, a inteligência de um homem, enfim, o espírito, não conseguem. E isso leva muitos ao desespero. Deus, Pai, não destrói, só cria incessantemente. Daí a razão do aumento da humanidade. Contudo, maior que seja a inteligência do homem, ela nada perante Deus. As mais poderosas criaturas ficam extasiadas diante do poder divino, mesmo às vezes dizendo-se materialistas. Ninguém consegue iludir a morte, todos a temem ou já temeram. Mas esse deixar para trás o corpo leva o homem orgulhoso a blasfemar contra Deus e irritar se ele não dar a fórmula da vida do espírito. Buscam entender essa energia, mas em presença dele esmorecem. Mesmo assim, organizam-se na vã tentativa de igualarem-se a Deus. Ao perceberem que já não possuem força sobre quarto corpo físico, muitos desses irmãos procuram um meio de, mesmo desvestidos do corpo material, poder viver como um encarnado. Organizam-se para extrair de inertes corpos físicos, na hora da morte, os fluidos da vida. Isso eles vampirizam os encarnados, convivendo com eles, participam das suas vidas, hospedando-se nas suas casas mentais ou se alojando em alguns centros de força do perispírito ou nos chakras do duplo. Nutrem-se osmose, utilizando o que lhes oferece o corpo físico. Eles descobrem os fluidos vitais de um corpo físico e de meu corpo perispiritual recém-libertos um do outro. Sabemos que o desligamento demanda um certo tempo, ocasião do desencarne. Junções fluídicas ainda permanecem ativas entre as células físicas e espirituais. Mesmo o corpo físico sendo tido como morto, nele se mantém a energia algumas horas, energia essa buscada pelos vampiros. A mente de um suicida, mesmo inconsciente, fixa-se em certas partes do corpo espiritual e ele julga que ainda possui o físico, passa a viver como se ainda encarnado fosse. E as equipes das trevas estão buscando justamente os suicidas inconscientes para estudarem o espírito. Eles têm a pretensão de criar espíritos e muitos cientistas mandam essas equipes à Terra para buscar os fluidos dos corpos recém-desencarnados. Calou-se, para em seguida projetar um filme sobre um garoto desencarnado overdose e vimos equipe coletando os fluidos do chakra esplênico, sugando-lhe o baço. Nesse trabalho, observamos que tais equipes possuem boa retaguarda, pois agem com muita tranquilidade. Presenciamos também o socorro. Logo que o jovem foi deixado pela equipe das trevas, a do Cordeiro levou até um grupo com Jesus e ele recebeu as energias para o seu reequilíbrio. Vou reiterar o que sempre escrevo sobre médiuns, que o centro espírita não respeita o doador. Precisam ser criados grupos com médiuns que não incorporam, e que muitas vezes largam o espiritismo julgar que nada fazem, para prestar socorro a desencarnados. Nesses grupos não é preciso incorporar, bastando a doação de elétrons dos médiuns para esses espíritos se reequilibrarem. Quantas vezes, ao desencarnarem, já sofrem também com o vampirismo. Necessitam de algo que lhes devolva o equilíbrio e nada melhor, repito, do que um bom grupo para ajudá-los. Foi aberto um tempo para perguntas e eu aproveitei. Irmão, não há um meio de impedir essas organizações de atuarem? Já estamos trabalhando para eliminá-las, todavia o encarnado é um marceneiro da sua própria cruz. No desencarne programado tudo é diferente. Os desencarnes inconscientes é que são hoje objeto da nossa preocupação, estamos tentando prestar auxílio a esses casos.
Essas organizações possuem os nomes das pessoas que no momento estão propensas ao suicídio. A qualquer alerta, lá estão eles. Logo estudaremos melhor o porquê desses irmãos estarem em busca dos elementos que compõem os corpos físico e espiritual. Sabemos que o corpo físico é formado de átomos agrupados em moléculas. Que esses irmãos desejam tanto que nele está contido. Indagou Damião. Para aprontarem no mundo espiritual, respondi. Foi um silêncio total. Eu me encolhi na cadeira, mas alguém segurou minha mão. Era Lilian, a nova amiga da turma. Sorri. É isso, menina. É perguntando que vou compondo os livros. Capítulo 9. Na cidade da dor. Eu e Lilian caminhamos até o pequeno jardim. Gosta de escrever, não, Luiz? Gostar não é a palavra. O que gosto mesmo é de passar adiante o que aprendo nas aulas espirituais. E mesmo. Às vezes sinto uma vontade imensa de me aproximar das pessoas e lhes pedir que deixem para trás a indiferença, que façam a caridade, porque só ela nos salva, que na terra o homem está de passagem, ou melhor, nela está para aprender a se respeitar e a amar o seu próximo, que se conhece o bom sua vida de renúncia. Não se preocupe, até hoje tento transmitir a todos os amigos, conhecidos e familiares tantas coisas, e poucos são os que me ouvem. Gostam de mim e dos meus livros, mas quanto à caridade para com o pobre, é algo sobre o qual eles têm opinião formada sob a capa do egoísmo. Ficamos mais alguns minutos trocando ideias, quando fomos chamados pela Sara. Era outro embalo que não teria um final feliz. Juntamo-nos ao grupo, notando que havia nele uma nova. Um senhor de seus 50 anos, muito simpático. Foi logo se apresentando. Muito prazer, amigos. Chamo-me Procópio. Deus permita que nos tomemos irmãos. Saímos em silêncio, era mais uma tarefa dolorosa. Chegando ao apartamento, se assim podemos chamá-lo, tão pequeno era, deparamo-nos com muita sujeira, garrafas e mais garrafas de bebida espalhadas vários lugares. Os moradores não possuíam preferência, havia de tudo, todas as marcas de bebida. Olhamos as fisionomias dos jovens. Pareciam loucos. Duas moças se drogavam sem parar. O mais velho deles, uns 35 anos, Joca, aspirava coca e tomava aguardente e uísque. De um instante para outro Joca começou a quebrar garrafas e a rir sem parar. Carlos acercou-se dele e lhe aplicou um medicamento, o que fez com que caísse em sono profundo. A moça, chamada Jandira, tentava apicar-se, mas sem conseguir pegar as veias. Estas, já necrosadas, rejeitavam a droga. Ela urrava, à semelhança de um animal feroz. Lilian encolheu-se, apavorada. Olhei-a duro e ela cerrou os olhos em prece. Ali era o inferno da droga. Joselito, um dos viciados, urinava sobre o grupo, dando gostosas gargalhadas. Nisso, Marquinho caiu em convulsão. Joca acordou e tentou prestar-lhe socorro, mas a sonolência era tanta que ele cuidou de voltar a dormir. Joselito respirava mal, debatendo-se. Sadu e Samita examinavam as drogas ingeridas e nem podiam imaginar a mistura. Um coquetel de venenos. E foi nesse momento que entrou a equipe trevosa. Ouvi um deles dizer: Estênio, o está mais que doidão, está completamente louco. O chefe daquele grupo colocou a mão sobre a fronte do moribundo, revigorando os lobos frontais e acelerando o chakra coronário, buscando o comando das forças do duplo etérico, que interliga o perispírito com o corpo físico. Em seguida, regulou cada centro de força e chakra. Eu me desesperei, porque o nosso grupo não entrava em ação. Notei que Sara filmava a cena e tentei concentrar-me para melhor compreender aquela situação. A operação foi feita no perispírito, mas mesmo assim os chakras do duplo e do físico também foram tocados pelos irmãos da equipe trevosa. Em desencarnes normais, é nesse instante que o espírito se eleva até a massa fluídica e é desprendido da matéria. Com esse irmão o fato se deu ao contrário.
Presenciamos uma nuvem escura e lodosa envolver o espírito, que desencarnava completamente atordoado. Notamos que a equipe não lhe dava passes, talvez não conhecer profundamente a ação magnética. Esse grupo me pareceu desejar ativar o sistema nervoso, enquanto uma equipe socorrista do Departamento do Desencarne normalmente isola todo o sistema nervoso, oferecendo magnetismo espiritual, que dispersa o magnetismo dos centros de força e dos chakras, separando as partes elétricas. Nesse caso, deu-se o inverso. Os trevosos ativaram os chakras e atuaram à altura de cada um deles, como se desejando reviver os movimentos físicos parte do moribundo, ansiosos tê-lo desperto. Carlos, esclareça-me uma coisa. Sabemos que nas mortes violentas e nos suicídios os técnicos da espiritualidade socorrem depois da morte física, e aqui o físico ainda vive, mas essa equipe já está desligando os centros de força. Que? Preste bastante atenção, Sérgio, e saberá que eles procuram esses corpos. Vi, então, os espíritos trevosos buscarem no abdômen um líquido leitoso que saía do umbigo do corpo físico e corria para o perispírito, mas ao invés do perispírito, companheiros do físico desencarnado, um dos espíritos da equipe se colava na frente e era ele quem absorvia a substância. O perispírito do moribundo juntou-se ao físico em vez de deixá-lo. Sentimos que aquele jovem iria presenciar até mesmo a decomposição do seu corpo físico. Enquanto isso, os trevosos tiravam todas as energias dos corpos e o jovem gritava, asfixiado. Nós apenas presenciávamos a cena, imóveis. Eram as trevas em ação. Vamos ou não socorrer o garoto? Perguntei ao Sadhu. Ele nada falou. Foi se aproximando e aplicando passes no espírito, o que fez com que ele adormecesse e, assim, adormecido, foi levado pelos trevosos. Vamos embora, nada mais a fazer, disseram. Agora reparávamos o corpo físico todo machucado pela convulsão, no chão, e a turma, toda ela, completamente louca. Meu Deus, ninguém pode imaginar o que a droga há no organismo. Um drogado lembra um animal enfurecido, sem raciocínio, é um ser sem Deus. Não podemos socorrê-lo? Perguntou Sara. Não, ele já foi levado para o vale. E a gente vai ficando aqui, só assistindo esses malucos aprontarem das suas. Indaguei, perplexo. Ninguém me respondeu. Ali, estendido, o corpo físico era presa de um enxame de espíritos aspirando o tóxico. Aí compreendi que nós, os raiozinhos de sol, nada podíamos fazer. Estávamos em estudo e eu não compreendia. Não sabia quando iríamos dar início ao socorro, mas enquanto o tibetano e Samita observavam e observavam. Querido, não fiques triste, logo ele estará salvo. Os lanceiros já estão providenciando a busca de Joselito. Eu sabia, não é justo. Esses caras nem imaginam o que seja o mundo inferior, isso não buscam Deus. Se as famílias apresentassem Cristo aos filhos, as dores no mundo seriam menores. Retiramo-nos daquele local. Depois dizem que não existe inferno, aquilo era pior que o inferno. Aqueles viciados babavam e gemiam, numa viagem sem volta. O barulho da dor era terrível. Voltamos à nossa sede, onde os amigos nos prepararam aquele caldo, feito com os fluidos magnéticos da natureza. Senti vontade de me deitar e cobrir a cabeça, fugir, nem que fosse segundos, de todas aquelas cenas terríveis que assistíramos. Contudo, não havia tempo para lamentações. Luiz, falou Enoque, recebemos aviso de que precisamos ir até o plano inferior para uma melhor compreensão dos fatos que presenciamos. Iremos de novo ao vale? Isso é o que vamos ver. Quando partimos? Amanhã. Hoje precisamos descansar. Aproveitei para dar os meus passeios. Fui a um centro amigo conversar com alguns irmãos e andar pela cidade. Quando voltei, senti que precisava pagar, algo muito sério precisava ser narrado e, graças ao Senhor, eu fui escolhido.
A noite no plano físico foi tranquila. Mirando as estrelas, cantei, louvando a natureza, e agradeci a Deus ter sido um dia criado ele. Na manhã do dia seguinte, 9 de junho de 1989, encontrei-me no departamento da espiritualidade superior, recebendo um banho magnético, necessário para o fortalecimento do perispírito. Quando saí da sala, me sentia tão pesado, que mal andava. Olhei os outros e dei um sorriso. É isso, amigos, estamos agora aptos a ir à lua. Antes fosse, agora vamos varrer o plano inferior. Sai correndo, sem leveza, imitando um avião. E comigo mesmo. Todos riram, era o riso nervoso diante da grande responsabilidade do chamado divino. Assim, fomos varando as zonas de fluidos deletérios, bastante densos. Parecia que ali era um depósito do lixo humano, todo o pensamento mau e toda a atitude animalesca formavam aquele plano. O lugar era sombrio e as árvores deformadas. A cada passo, os redemoinhos dificultavam o nosso caminhar, onde os abismos eram constantes. As águas escuras dos rios, de forte odor, emitiam vapores sulfurosos. Defrontamo-nos com vários comboios, que passavam sem perceber nossa presença. Os ocupantes desses comboios apresentavam os perispíritos revestidos de fluidos densos. Estávamos silenciosos, mas ao nosso redor o horror dominava. Era terrível a vibração do lugar. A vegetação feia, a ausência de flores, as árvores com seus galhos e folhas deformados. Os galhos de algumas assemelhavam-se a garras, que pareciam aprisionar fisionomias humanas. Mesmo assim, notava-se que também a vegetação parecia amedrontada, era ameaçador e sinistro o vento. Tínhamos a impressão de que algo iria acontecer e de que cairíamos em algum despenhadeiro, que um animal feroz nos atacaria, enfim, sensações terríveis. Observei vários animais, compondo aquele plano inferior, jamais vistos nas colônias da espiritualidade superior. Ora sentia frio, ora calor. O clima parecia controlado pelas ondas mentais das criaturas sem moral. Fomos chegando à cidade, que nos pareceu bem traçada, e me fez recordar as cidadezinhas brasileiras, com prédios, residências e até hospital. Reparei, também, que estava muito bem policiada. Encontrávamos mendigos, ou melhor, pessoas famintas, surradas, muitas delas maltrapilhas. Quem são? Perguntei a Raito. Os recém-desencarnados. Eles agora vão para aquele enorme hospital, de onde serão distribuídos para as organizações. Alguns partirão para a terra para obsidiarem, outros serão vampiros que para lá se deslocarão em busca dos fluidos vitais. Muitas criaturas trabalham aqui e é neste lugar que vamos ficar mais tempo. E aqueles outros ali, caídos no chão, escorraçados pelas chibatas dos algozes. São espíritos que já estão perdendo a força. Aproxima-se a hora de serem socorridos pelos filhos de Deus. O que fazem com estes irmãos? Jogam-nos para fora da cidade, faz má organização a perda dos fluidos desses espíritos sofredores. Nesta cidade do plano inferior podemos encontrar cientistas, médicos, militares, advogados, juízes, religiosos, enfim, qualquer um que tenha falhado na vida física. Enquanto observávamos, vi passar em nós os mais estranhos veículos, e pude notar que a motocicleta é uma criação do umbral, pois várias delas corriam pelas ruas da cidade escura. Dali, fomos levados ao local de onde muitos espíritos comandam falanges do desencarne, isto é, dos suicidas inconscientes. Na cidade da dor me vi diante de duras e cruéis realidades. Capítulo 10. A cobaia do mundo inferior. No momento em que escrevo estas linhas ainda tenho, bem vivas em minha mente, as fisionomias dos espíritos de todos os profissionais que viviam na cidade das trevas, todos aqueles que abusaram da fé do próximo, usufruindo dinheiro e bens materiais, até o político mau caráter. A cidade,
Apesar de possuir a aura escura e o ar pesado, não era muito feia. Era cercada a crateras repletas de espíritos que nos lembravam os retirantes, entretanto em estado muito pior. No olhar, o desespero, o ódio e a dor. Lilian segurou-me bem forte o braço. Calma, menina, a luz divina nos protege. Nesse momento, Enoque parecia uma águia, tal o seu porte majestoso, como um anjo a nos proteger. Sua aura espiritual assemelhava-se a uma antena que captava as energias do alto, que até nós chegavam como raios de vários matizes. Fixei tanto o meu olhar no amigo que ele, notando, falou-me. E isso, Luiz Sérgio, a besta do Apocalipse tem a pretensão de dominar a terra e para isso conta com a ajuda poderosa dos encarnados sem Cristo, os apegados aos bens temporais. Estava curioso para saber que na cidade havia aquele abismo repleto de irmãos dementados, quando vi que íamos para lá. Ao chegarmos, ouvimos uivos e sentimos forte odor que quase nos desequilibraram. Os irmãos, com a nossa chegada, buscavam uns aos outros, abraçavam-se em desespero, pensando que íamos maltratá-los. Raito e Procópio davam-lhes passes, Sadu emitia uma luz translúcida do centro de força coronário, assim como Samita e Carlos. Dirigia àqueles sofredores um olhar de amor, mas eles nem perceberam, tal o pânico. Nisso, juntou-se a nós outra equipe de socorro, os mensageiros da paz, tendo o Okage à sua frente. Com que velocidade iam apartando os doentes e os retirando dali? Aqui não existem grades? Perguntei. Observe-os, disse Karina, não há necessidade das grades, eles estão hipnotizados. Graças a Deus, falei. E assim, Okage e os mensageiros iam recolhendo da cidade maldita os doentes do espírito. Abdu, que passava a mim, falou. Que vocês estão parados. Levem-nos até o comboio. Não esperamos segunda ordem, corremos ao trabalho. Só aí notei que o comboio divino já esperava pelos sofridos. Perguntei ao Abdu. Somente o pessoal desse lado será ocorrido? Sim, eles são bagaços já chupados, o caldo já foi retirado. Eles não saem daqui, porque temem o abandono. Julgam que podem entrar na cidade e lá viver. Às vezes o conseguem, mas são sempre expulsos. Que os mensageiros não vêm aqui com maior frequência para salvá-los. Que Deus não faz alguma coisa. Simplesmente, porque Deus é bom e deu a cada um a fatia da escolha. Mas eles estão doentes. Nós estamos aqui, Sérgio, assim como outras equipes, eles nunca serão desamparados. E aqueles outros que vimos com muito melhor aspecto. Desencanaram recentemente e são ansiosamente esperados. São os aviãozinhos, eles trazem ainda os fluidos da vida. Todos se suicidaram, consciente ou inconscientemente. Não brinque. Então eles são as canas que logo serão transformadas em bagaço. Sim. A organização não dispõe de muitos aparelhos de sugação, isso eles ficam na espera, aguardando a vez. E esperam muito. Não, cerca de 72 horas que somente, logo estarão nesta ala. Agora entendo. Os socorristas limpam o vale onde eles jogam os mortos estropiados. Isso mesmo. Eles sabem que são os mensageiros da paz que operam a limpeza da área. Perguntei a Enoque. Sabem, sim, mas até eles respeitam o Okage, Honor e Abdu. O quê? Não entendi. Eles gostam de Okage, Honor e Abdu. Gostar não seria o termo, os trevosos admiram a coragem e a humildade desses espíritos e se curvam de pavor. Isso fingem que não presenciam o socorro. Confesso que não estou entendendo. Ele não se preocupou em me dar mais explicações, mas eu compreendi. Okage, Honor e Abdu são espíritos que jamais violentaram alguém, mesmo diante do pior criminoso. Acredito que Okage tem em eles amor e respeito. Nos olhos de Okage não existem as sombras da crítica, do medo ou do ódio. Ele possui o olhar da paz. Não seria mais fácil retirar os aviões de transporte?
inquiriu Lilian. Se mexermos em preciosa carga, receberemos chumbo grosso, e ainda não é hora de atacar, respondeu Enoque. Quando Lilian perguntou, enderecei minha atenção aos pavilhões, ou melhor, aos núcleos de armazenamento, e vi garotos ali também confinados, espíritos completamente dementados. Acerquei-me de Okage e interroguei. O irmão está trabalhando sempre aqui. Não só aqui, mas em todos os lugares onde a violência se faz presente. Abraçara-se Okage a dois espíritos completamente alucinados e os levava para o comboio. Aquela figura simples, mas humilde, emocionava-me. Pensei. Como Deus deve sentir-se feliz ter criado semelhante ser. A dignidade nesse homem inundou-lhe o ser e transbordou em direção a toda a humanidade do século XX. Felizes somos pelos Okages da vida, luz que dissipa as trevas da violência. Bendito seja, amigo. Ele se virou e sacudiu a cabeça. Os dois espíritos talvez nem soubessem que estavam sendo amparados uma grande e sublime alma. Trabalhamos muito, ali, ao término, despedimos-nos da equipe e o Nor prometeu a Hayato uma grande ajuda. Dirigimos-nos ao reservatório energético, onde encontramos espíritos recém-desencarnados. Aí, sim, vi várias equipes de guarda da Faculdade de Maria, não só os queridos lanceiros, mas até Dr. Neji. Percebemos que naquele local o engenheiro falido da Terra tivera competência para construir uma verdadeira obra-prima. Os departamentos de pesquisa. Neji, então, aproximou-se de nós e falou. Enoque, os meninos precisam refazer sua proteção. Já vou providenciar isso. Nossa capa fluídica já se desfazia e logo seríamos vistos como tarefeiros de Jesus. Afastamo-nos um pouco e dois espíritos do grupo do médico Neji nos ofertaram os fluidos necessários para continuarmos ocultos dos nossos adversários. Agora vamos até ali, na sala 13, disse Neji. Ninguém pode sequer imaginar o que armazenava aquele departamento de pesquisa, algo indescritível. Os mais poderosos aparelhos científicos. Alguns médicos trevosos examinavam uma jovem recém-desencarnada overdose de cocaína, aos 16 anos de idade. Parecia que o físico, também examinado na mesma hora, encontrava-se na espiritualidade, mas não. Este vale estar bem perto da Terra é fácil, com aparelhos, acompanhar ou examinar o físico, mesmo com o espírito destilado, explicou-me Sadu. Invisíveis aos olhos dos trevosos, assistíamos, junto à equipe de Neji, ao trabalho deles no corpo físico da garota. Os órgãos sexuais da jovem eram minuciosamente observados e examinados aqueles espíritos. Ela parecia dormir e eles buscavam o esperma que encontraram bem vivo, pois a garota tivera relação sexual antes do coquetel de tóxico. Coletaram o óvulo inseminado com o esperma e este, já fecundado, foi retirado e mantido num recipiente. Dentro dele colocaram um líquido, que dividiu o óvulo, transformado agora em várias células. O embrião foi envolvido numa substância gelatinosa. Notamos que a garota levara horas e horas para desencanar e, mesmo desencanada, a equipe trevosa mantivera o embrião com vida. Continuaram a trabalhar no embrião e percebemos que conseguiram o que buscavam. Sorriram, muito felizes. Perguntei a Neji. Que mantém o embrião com vida? O que desejam? Luiz Sérgio, as organizações estão querendo colocar espíritos trevosos na Terra, encarnações clandestinas. O quê? Está brincando. E verdade. Eles estão buscando as orgias do sexo e estudando um meio de fecundar os óvulos das mulheres que praticam o sexo esporte. Senti-me apavorado. Então todo esse trabalho visava povoar o planeta com seres sem Cristo. Não basta o inferno em que está a Terra. Assaltos, droga, sexo, prostituição, miséria. Mas eles, vaidade, querem criar seres.
Olhamos o corpo físico da garota sendo projetado até departamento e presenciamos ali na Terra uma verdadeira equipe médica fazendo o trabalho. Esse embrião que eles mantêm vivo no vidro, o que será dele? Vão implantar em um úterus, porque acho que se ele ficar ali morrerá. O embrião pode durar até 3 dias, tempo suficiente para realizarem o que desejam. Nagi, se for implantado no útero de outra mulher, a organização alcançará o seu objetivo. Tem razão. A gravidez dessa garota foi programada e isto já foi explicado no livro Lírios Colhidos. O sinal foi dado e a menina, apta a engravidar, viu germinar no seu corpo a semente. Esse espírito pode ser bom. O que vai adiantar para os trevosos implantar em outro útero este embrião? No momento eles estão em experiência e tentam manter vivos os recém-fecundados óvulos, porque desejam colocar alguns espíritos da organização deles na Terra. Já muito tentam fazer esse trabalho e só têm fracassado. Hoje assistimos esta operação e podemos ver que eles contam com pessoas bastante capacitadas. Que Deus não interfere neste caso. E triste demais, minha gente. Falou Lilian. O corpo espiritual da garota não somente foi examinado, como também vampirizado pelos espíritos que o estavam examinando. Felizes, conversaram com a sua equipe no plano físico. O chefe da organização desencarnada deu as ordens. Conservem o embrião. Procurem uma garota com a mesma idade, mas não tão doidona, e façam o implante. O médico que estava na Terra perguntou: mas para que conservar o embrião, se ele não é dos nossos? Simplesmente recordo que esse é um ato experimental. Se der certo, logo os nossos estarão voltando sem precisar dos elucidadores da mente. Temos dificuldade de encarnar, para isso precisamos pedir ajuda, sermos curados, evangelizados, para só então voltarmos. Agora não. Teremos o nosso próprio departamento reencarnatório, grandes e valiosos cientistas materialistas, que engrossarão o nosso núcleo de trabalho. Então podemos implantar este embrião em qualquer garota. Sim. E vamos esperar os acontecimentos. Enoque permanecia imóvel, como se vivendo nos dois planos. O perispírito da garota ali na espiritualidade, enquanto o físico, abraçado ao duplo, permanecia no banheiro de uma rica mansão. Atentos ao telão de que se serviam os cientistas, vimos a garota ser socorrida pelos familiares e chegar ao hospital. Pensei. Agora vão ver que ela está grávida. Luiz Sérgio, ninguém vai notar. Recorde que são horas apenas vividas pelo embrião. Mas que a sede trevosa da espiritualidade fizesse para apagar a cena terráquea, Sara mantinha ligada para os nossos estudos. E assim, mostrava o corpo ser retirado do local do desencarne. Apesar de estar no mundo espiritual, a jovem sentia necrópsia e gemia de dor. A matéria que sucumbira era violentada dependentes desencarnados do sexo e da droga. O espírito, que tinha o perispírito como veste, debatia-se nas penosas sensações do físico. Que podemos fazer? Nada. Vamos ficar aqui para acompanhar o embrião com a equipe terráquea? Não seria melhor descermos até o plano físico e buscar a turma? Não. Toma-se difícil encontrá-los, e depois, aqui os aparelhos irão nos ajudar muito. Ficamos. A garota, depois de vampirizada, foi jogada para o validador e a equipe trevosa encarnada já se preparava para fazer o implante. Mais que eu me esforçasse, não conseguia ficar calmo. Em um determinado local, a festa corria solta, os jovens completamente enlouquecidos. Garotos sem roupas viviam a orgia do sexo e da droga. Foi aí que a equipe julgou ser o momento exato para implantar o embrião. A garota, que aqui vamos chamar de Joana, morena, olhos verdes, na noite anterior tinha tido uma relação sexual, sem os cuidados necessários para não engravidar. Estava ali com o namorado, numa boa, fazendo sexo e se drogando. A equipe do Senhor já estava também a postos para a fecundação,
porquanto o alarme havia soado e os espermatozoides tinham sido separados pelo próprio organismo da mãe e vigiados pelos espíritos da equipe reencarnatória. Agora estava chegando a hora da ligação espiritual, isto é, de colocar no óvulo a luz da vida. Sua vez, a equipe trevosa já estava com o embrião pronto para ser implantado. Oana adormeceu no tapete da casa e, sofrendo um torpor, deu condição da equipe de Jesus aproximar-se, mas imediatamente retirar-se. A garota, mesmo dormindo, era usada pelo namorado e outros rapazes. Os trevosos, olhando o painel do departamento, riram satisfeitos, pois a sua equipe conseguira implantar o embrião no útero de Oana. Todos nós, calados, presenciamos a falta de respeito humano. Oana despertou assustada e chorava, tentando livrar-se dos caras, pois ela amava o namorado, e este, impassível, sob efeito da droga, nem se importou com o que estava ocorrendo. Ela se levantou e correu, procurando a porta de saída. A equipe de Jesus retirou-se em silêncio. Não aguentei. Que eles não ajudaram. Eles não são lanceiros, disse-me o querido Nari, um dos componentes da equipe. E você aqui, amigo? Ele sorriu. E assim Oana ganhou a rua, sendo logo protegida pelos raiozinhos de sol. Sorri. Puxa, já estava sem fôlego, eles só levavam a melhor. Pablo, Ricardo, Olegário e outros meninos que nos estavam ajudando na terra, acercaram-se de Oana e a protegeram dos trevosos. O painel começou a falhar, interferência de Nagi e Dayal, que sorriram satisfeitos. Logo Oana chegava a casa. Os pais não se encontravam e ela, bastante drogada, jogou-se na cama. Embora precariamente, o projetor mostrava o embrião se alojando no corpo materno. E, disse Nagi, vai dar certo, e aí a genética vai para longe. Oana terá um filho que nada tem de si. Ainda desolados, comentando os fatos ocorridos, anunciou-se a primeira rejeição. Oana vomitava e todo o corpo tremia. O irmão a levou para um hospital e o fluxo menstrual apareceu, para satisfação nossa e desespero dos trevosos. A equipe da encarnação prestou assistência a Oana, entrando no caso o Dr. Bezerra de Menezes que, com amor, socorreu o feto, levando-o para o reino de Jesus, para a maternidade do plano maior. Oana sofreu uma crise hemorrágica, dados os inúmeros excessos daquela noite. Mal sabiam os seus pais que ela havia abortado um filho que não era seu. Complicado, hein, gente? Mais que complicado, loucura mesmo. Julgavam os médicos que ela havia sido estuprada, mas nós sabíamos muito mais. Ela fora uma cobaia do mundo inferior, socorrida a tempo pelos Espíritos de Deus. Capítulo 11. Uma aula sobre mediunidade. Todos estávamos calados. Ali, numa cidade trevosa, ouvíamos uma bela preleção sobre mediunidade, esse dom divino que todos possuem, mas que jamais devem dele abusar. Jesus também disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21-23. Vejam como Jesus é sábio. Não adianta o médium receber espíritos, doutrinar obsessores, se ele não abraçar o seu próximo, como fez Jesus. Caso contrário, não vai conhecer o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Os hebreus, os doutores das leis, ficavam nas sinagogas querendo doutrinar o povo. Jesus saiu dos templos e fez do coração do povo o templo de Deus. Assim devem ser os espíritas. Depois veio Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo.
Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Simeão. A árvore é boa sempre, em maus são os jardineiros. Ainda Simeão. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, detalhá-la de acordo com as suas necessidades. Como é atual esta frase de Simeão? Quantos de nós nos cobrimos com a capa da avareza, do orgulho e do comodismo, alegando que a doutrina não nos pede para socorrer a pobreza e, sim, para nos elucidarmos, esquecendo o que disse o Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Como podemos viver trancafiados em uma biblioteca, quando a fome, a dor e o desespero se avolumam ao nosso redor? Aqui em Mateus, capítulo 10, versículos 9 e 15. Não vos afadigueis possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim. Que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos, em verdade. No dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Aqui Jesus coloca os apóstolos nas ruas, nas estradas. E é isso que precisamos fazer como espíritas, viver ao lado dos que sofrem, porque os tempos são chegados e em cada lar existirão dores e lágrimas. Não está no tempo de caçarmos fantasmas. Do mundo espiritual, partem para a terra caravanas de irmãos que buscam ajudar os encarnados a bem desencarnar. Porque, se o homem é apegado às coisas perecíveis, ele dá trabalho quando retoma a casa-mãe. Aqueles que já ouviram e leram as palavras do Espírito Santo têm uma responsabilidade muito grande, não podendo se dizer ignorantes. Os espíritos gritam. Caridade, os homens pedem. Caridade, não nos deixem morrer em vão. Todos os seres orgânicos têm obrigação de viver em harmonia e ninguém vive em paz diante da miséria e da dor. Ninguém pede que vendamos tudo o que temos para dar aos pobres. Mas Jesus contou a parábola do samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus. Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas, o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25-37. E como ainda ignorar a caridade?
É muito importante para o espírita construir um templo. Nós, que labutamos nos livros espíritas, não nos cansamos de dizer: não existe fé sem obras. Quem não arregaçar as mangas para o trabalho sentirá o peso da própria dor, pois a cruz está aí mesmo e só a caridade é toma leve. Como é possível uma criatura conviver com os espíritos desencarnados e não assimilar os seus ensinamentos? Em cada linha do Evangelho de Jesus ele está presente, lado a lado com os pobres e oprimidos. Um aprendiz da doutrina não pode, de maneira alguma, negligenciar a caridade. Os grandes espíritos escreveram a história do espiritismo com a tinta do desprendimento. Bezerra, Eurípides, Aura e outros. E mais fácil doutrinarmos do que sermos doutrinados através do esforço próprio, podando em nós mesmos as imperfeições, que são tão vivas quanto somos avaros para com os humildes. Essa história que pobreza é karma, que os pobres têm de trabalhar, é um paliativo nas chagas imensas da nossa consciência, são gotas de justificação, porque no fundo sabemos que não somos dignos trabalhadores da seara do Cristo. Nós vemos como os trevosos buscam as criaturas ociosas. Existem aqueles que, fermentados pela vaidade, desejam chegar a um centro espírita para ocupar lugar de destaque na diretoria ou possuir mediunidade gloriosa, esquecendo-se de desenvolver a mediunidade do futuro. Amor ao próximo. Aí daqueles que, sem conhecimento doutrinário, desenvolvem os médiuns. O corpo físico é composto de vários pontos energéticos, pontos estes que podemos classificar de geradores. Os centros de força são as máquinas da usina, a usina aura espiritual. As máquinas transmitem para os pontos energéticos e estes distribuem a energia para todo o corpo físico. Se um dirigente de grupo, sem habilidade, desenvolver ou forçar um desses pontos ou chakras, o médium se desequilibra aí, adeus mediunidade com Jesus. O mais certo é o dirigente se preocupar em transmitir os ensinamentos básicos da doutrina e observar a mediunidade de cada um, aceitando principalmente aqueles chamados de doadores. Sabemos que existem centros espíritas que estão mandando embora aqueles que não incorporam. Este proceder leva a criatura à mistificação, o animismo. Com medo de ser advertido, o médium ensina para o dirigente, grita, chora e dá ao vaidoso oportunidade de doutrinar espírito sofredor, quando muitas vezes é o próprio dirigente que precisa, urgentemente, ser esclarecido para as coisas de Deus. A mediunidade precisa ser respeitada e cuidada, ela não é o único ponto importante de uma casa espírita. Primeiro, os espíritas precisam conscientizar-se de que neste século, até este ano, 1989, o espiritismo já cresceu, já se tomou adulto, e não é cabível nos defrontarmos com cenas deprimentes em centros espíritas. Médiuns vendo espírito pregado nas paredes, guiando o carro, apresentando-se em todos os momentos, principalmente em reuniões sociais. O sacerdócio da mediunidade pede que cada um encontre a paz interior que a doutrina oferece e que ao chegar à casa espírita busque servi-la sem fanatismo, sem dogmas, sem orgulho, fazendo dela a continuação do nosso lar, que temos obrigação respeitar. A doutrina é atacada pelos atos deprimentes de alguns de seus adeptos que, esquecidos da reforma íntima, servem-se do centro como trampolim para as suas vaidades. Após a palestra, fiquei a meditar sobre o que ouvira. Pensativo, Sérgio? Perguntou-me Lilian. Sim, estou a pensar como é difícil manter a pureza em um recinto religioso. Eu pouco entendo de religião, mas graças às aulas que recebo, hoje já posso diferenciar Deus de Jesus, o que na Igreja Católica complica a nossa compreensão. É verdade, na Igreja Católica são 3 em 1. Saindo da letra, descobrimos que Deus é uno, indivisível, eterno, e Jesus, Filho de Deus, criado igual a nós, simples e inocente. Só que lhe manteve a inocência e tomou-se o governador do planeta. Quando aprendemos, tudo se torna mais fácil. É mesmo,
Se hoje o Evangelho de Jesus é o alicerce da moral, nós, que o buscamos como o único remédio para o crescimento dos nossos espíritos, sentimos o quanto ele nos é importante. Sérgio, fico muito feliz ter sido chamada para aprender junto a vocês. Sei que pouco posso ajudar, mas tudo farei para não decepcioná-lo. Alisei seu cabelo e me afastei devagar. Se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 12. A colônia das hortênsias. Andei alguns metros e me senti preso ao chão lodoso. Tudo fiz para volitar, mas a atmosfera asfixiante não me deixou prosseguir. Pensei que junto aos outros o caminho fica mais fácil. Fiquei ali parado vendo as residências e os edifícios. Como será que eles obtêm as casas nas colônias? O espírito necessita de autorização para utilizar os fluidos apropriados para a construção. O crédito é de acordo com o seu trabalho quando encarnado e também como desencarnado. É prestação de serviço ao próximo. É bom reler o capítulo anterior. A moeda para aquisição da casa própria chama-se caridade. Lá recordei minha casinha e com que carinho ela está sendo preparada para receber o meu grande amor. Vovó. O jardim é muito belo e sei que vai adorá-lo. Quando fazia essa comparação, pensei. Vale a gente perder quando encarnado. Os que bateram, agrediram, feriram, furtaram estão aqui, nessa cidade sem luz, sem flores, sem pássaros. Enquanto nas colônias divinas os edifícios são iluminados pela luz do amor. Sei que muitos leitores gostariam de saber onde moro, e recordar minha casa deixa-me feliz. Desenharei para vocês minha cidade. Ela tem muita semelhança com Brasília. Muito verde, flores e seu traço arquitetônico lembra muito a cidade onde morei. Brasília. Muitos jardins, pequenos lagos e canais de água cristalina. Mas os edifícios não ficam separados das residências. Em cada triângulo há 3 instituições: educativa, científica e artística. As residências são lindas, muita vegetação, água, flores e pássaros. Nota: ao fazer este relato, em 1989, ainda não havia ocorrido o desencarne de sua avó Margarida, o que se deu em 10 de janeiro de 1990. No livro Lírios Colhidos pôde ser inserida a mensagem de Luiz Sérgio sobre o fato, porquanto o livro ainda se achava em preparo na gráfica que o editou, vindo a público em 1990. Pensava na colônia onde moro, todavia, ali estávamos nós, diante de uma cidade trevosa, cujo odor era insuportável. Os transeuntes passavam-me dando gargalhadas, a aparência péssima demonstrava desleixo e falta de equilíbrio. Parecia que estávamos no escuro, tudo enfumaçado. Eles quase me derrubavam. De repente, fui admoestado um membro de uma caravana que passava. O chefe, parando, me falou: anda ligeiro, senão apanha. Quase me desesperei. Em logo me vi seguro pelo braço de Enoque. Sérgio, não dê uma de garoto levado, não podemos separar-nos, temos de ficar unidos, do contrário seremos descobertos. Desculpe, amigo, estava colocando o pensamento em dia. Voltamos abraçados para junto dos outros. Carlos, aproximando-se de mim, falou: frade, não bobeia que eles te levam mesmo. E aí é difícil de te tirar daqui. Não brinque, favor, já estou assustado demais. É mesmo, Luiz Sérgio? Disse Damião. Você, assustado? Que não. Sou igualzinho a você, ainda precisando do contato com os mensageiros para ficar de pé. E verdade que eles quase levaram você? Sim, Damião, é verdade. Mas não se preocupe. Se eles me levassem eu viria lhe buscar. Não deixaria sozinho, não quero que tenha saudade de mim. Todos riram e Sadu nos convidou a voltar ao departamento de pesquisa, onde um novo corpo estava sendo examinado. Antes, recebemos passe de uma caravana socorrista que nos dava cobertura.
Senti-me mais leve e confiante. Ali, na sala médica, 4 espíritos examinavam o perispírito do recém-desencarnado. Um jovem matara a mãe e se suicidara. Estava completamente drogado no instante do desencarne. Eles colocaram no centro de força coronária do espírito um aparelho e uma tela ia registrando seu desespero. O perispírito daquele menino estava totalmente desequilibrado. Sentia muito frio e dor fortíssima. O sangue corria pelo orifício causado pela bala que o vitimara. Os ouvidos doíam demais. Ele desejava parar o sangue que lhe sujava a roupa, sem nenhum sucesso, e debatia-se em total desespero. As criaturas trevosas examinavam, no vídeo, todo o drama do garoto. Ele revia sua vida, fazendo um retrospecto desde a infância, e começou a chamar a mãe, o pai e os irmãos. Pediu comida e água. Mas, em vez disso, aparelhos estranhos buscavam as energias dos seus centros de força. O sangue o incomodava e ele levava a mão até o ferimento. Examinou seu corpo, aquele que estava ali junto aos trevosos, e o cheiro do sangue e das vísceras putrefatas o desesperou. Buscou no seu corpo o odor forte, mas sua visão foi mais longe. A um cemitério, onde o corpo de carne se decompunha. Que cheirava tão mal. Pensava. Continuou a procurar uma explicação e percebeu que o corpo era outro, que ele, mesmo ali estendido, estava amarrado a outro corpo. Vamos fazer alguma coisa. Sussurrei a Enoque. Sim, daqui a pouco. Os trevosos retiraram toda a energia dos centros de força e dali saíram deixando o garoto desesperado. Os nossos médicos aproximaram-se dele, fazendo-o adormecer, mas pouco tempo. Ele teria ainda, muitos anos, a imagem da sua veste física. Afastamo-nos dali carregando o garoto, que aqui chamarei de Mário. Senti uma piedade imensa daquela criança, principalmente porque o vi na tela garotinho, mimado pela mãe, e me perguntei: quantas crianças não estão agora caminhando para o abismo do tóxico? Deixamos o local. Ao chegarmos à porta da cidade entregamo-lo para os enfermeiros volantes, os abnegados espíritos de Maria. Acerquei-me de Samita e indaguei: o que você fez naquele aparelho? Eu a vi mexendo nele enquanto nós carregávamos Mário. Retirei os fluidos vitais do corpo perispiritual de Mário. Ele estava muito louco. E agora? A equipe das trevas deve estar no nosso encalço. E está mesmo. É só você olhar para trás. Meu Deus! Falei, apavorado. Nós éramos agora procurados não 2 espíritos, mas uma legião. Eles estavam furiosos. Abrigamo-nos num abraço, formando um campo energético, através da prece. Um clarão se fez no momento e aproveitamos para fugir. Se eles eram muitos, nós tínhamos a vantagem do conhecimento do lugar. Nossa turma fugiu, e fugiu bonito. Sempre que iam ficando mais perto, ajuntávamos-nos para orar. De nós partiam raios de luzes que os cegavam. Em contrapartida, quando iam chegando mais perto, éramos atingidos redemoinhos de uma substância que eles projetavam contra nós e que nos deixava sufocados. Era uma tormenta de areia viscosa. Nós também os atingíamos com a arma que usávamos. A prece. E víamos vários deles tombarem, cobrindo os olhos. Isso durou alguns minutos, que me pareceram uma eternidade. Karina, Carlos e Samita eram só equilíbrio. Lilian estava assustada, assim como eu e Damian. Rato nada falava. Quando estavam bem próximos, vimos surgir à nossa frente uma caravana de socorro chamada pelos enfermeiros. Quando entregamos Mário, os seus sugadores, graças a ele, eram agora socorridos pelos lanceiros de Maria que, com grande humildade, iam prendendo a um com a laço da disciplina. Tínhamos ido buscar um irmão e havíamos entregue a esse grupo perto de 40. Acerquei-me de Enoque e perguntei: o que vão fazer com os trevosos? Levá-los para uma colônia de esclarecimento. Muitos são servos dos espíritos que vimos. Eles não conhecem o mundo espiritual.
as suas belezas, isso acham certo viver trabalhando como escravos. Queira Deus que todos eles conheçam Cristo. Não digo todos, mas que muitos deles se salvem, é o que esperamos. Fiquei calado. Ainda me sentia sufocado pela vibração de ódio daqueles espíritos. Com a maior alegria, vimos surgir uma colônia ali perto da Organização das Trevas, chamá-la-ei de Colônia das Hortênsias. Nunca vi tantas hortênsias. A colônia que surgia à nossa frente parecia Cristo, de braços abertos, à nossa espera. Pulei de contentamento, abracei-me com Lilian, enfim, todos nos abraçamos. Batemos no portão. Como demorou a abrir-se? Pensei. Se os trevosos estivessem aqui estaríamos fritos. Sadu sorriu, esclarecendo. Estão observando-nos para se certificarem de que não somos trevosos. E bom, Luiz, você se aquietar, do contrário, nervoso como está, não vai entrar. Não brinque comigo, faço qualquer coisa aí dentro, mas quero respirar o ar de Jesus, porque até aqui estávamos no inferno. Sim, e ainda perguntam que você não se encontra no umbral. Deixe esses falsos profetas falarem, eles não sabem o que fazem. Estuda o que é bom, necas. Nisso, o portão florido de hortênsias brancas, azuis e cor-de-rosa se abriu. Uma bela moça nos recebeu. Seu nome? Sullivan. Cumprimentei-a, mas não pude deixar de lhe dizer. Você parece uma fada, é lindíssima. Ela vestia um camisolão azul, os pés descalços, a roupa muito humilde dava-lhe um ar de deusa. Raito a reverenciou e Sadu, Samita e os outros também a reverenciaram, só eu, Sara, Damia e Lilian a cumprimentamos com carinho e admiração. Sullivan foi nos levando para uma das casas da colônia. Eu me sentia um pássaro, de tão feliz. Aqui desenharei a colônia das hortênsias.